Eu sou Luciana Marcílio, sou coordenadora do Encontro de Ceramistas em Paraty. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer minha descrição. Eu sou uma mulher de 56 anos, cabelos longos, a médio. Eu estou usando um vestido branco, estou calçando sandálias. Eu uso o meu crachá do Encontro de Ceramistas. Estou com o cabelo amarrado, de rabo de cavalo. Uso óculos preto e estou com o meu celular pendurado aqui, atravessado no meu corpo. Tá bom? É isso, acho que dá para me reconhecer. Muito bem. Convidamos agora todos para a nossa palestra desta noite sobre a cerâmica como patrimônio. Como eu já comuniquei outras vezes, o Encontro de Ceramistas, ele é cerâmica por todos os seus vieses. Então, a gente tem um prazer enorme de conversar aqui com o Felipe Graciano, que é arquiteto e urbanista pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é pesquisador, curador e idealizador do Museu Memória Negra de Petrópolis. Em Paraty, é responsável pela área de patrimônio do Polo Sociocultural Sesc Paraty, que é um dos nossos apoiadores. E para dialogar com ele, convidamos o arqueólogo e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Mário Polo, com trajetória voltada às relações entre cultura, materialidade e território. É doutor pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuou como gerente de coleções, se pode dizer, gerente de coleções? Em pesquisas relacionadas aos instrumentos jurídicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, aplicados à arqueologia. Então, vamos conversar sobre cerâmica, reconhecida como patrimônio, um saber que guarda memórias, modos de fazer, identidades construídas ao longo do tempo. Vamos valorizar a cerâmica e reconhecer a importância desses conhecimentos tradicionais, transmitidos entre gerações, e fortalecer práticas que conectam cultura, território e comunidade. Então, passo a palavra a Mário Polo. Tá ligado? Obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelos meninos da técnica. Eu sou um homem branco, de 38 anos. Estou com uma camiseta roxa, bem roxa. E... o que mais? Não estou acostumado a me apresentar assim, né? Mas é importante. Tênis, calça jeans, estou de moicano, cabelo moicano e por aí vai. Então, eu estou como professor da UERJ atualmente e trabalho com arqueologia por essa vertente da gestão do patrimônio arqueológico, pensando em legislação, proteção, justamente, e também com arqueologia amazônica. Então, eu penso tanto essa parte de gestão, reserva técnica, conservação do material arqueológico, como fazer isso juridicamente adequado, né? Mas também a arqueologia amazônica e a cerâmica na arqueologia amazônica. Então, minha pesquisa é para urnas funerárias, voltada a urnas funerárias indígenas, pré-coloniais. As urnas que a gente chama de maracá, caviana, cupixi, que são lá da Foz do Amazonas, e que são cerâmicas assim fantásticas, e são, de fato, cerâmicas corpo, urnas corpo. Eu chamo elas de urnas corpo ou corpus urna, porque é como se elas fossem um corpo para aquele indivíduo que foi enterrado ali dentro, né? Foi sepultado ali dentro. E aí tem os slides, está rolando ou nem? Se não tiver também não tem problema, a gente vai aqui.
A ideia hoje era falar assim, cerâmica como patrimônio. Pensei justamente em organizar esses dois olhares pelos quais a cerâmica é recebida como patrimônio no IFAM, por exemplo, no campo do patrimônio cultural. O primeiro olhar é o da cerâmica como um fruto material de um modo de fazer, de um saber fazer, e o outro é a cerâmica como bem arqueológico, propriamente dito. A diferença básica é que, no caso da arqueologia, a cerâmica em si, o objeto, é o patrimônio e é o foco da preservação. E no caso dos saberes fazeres, a cerâmica é um produto que pode ser inclusive vendido, né? Então são relações muito distantes, na verdade. A gente pode ter tanto a cerâmica como esse fruto de um saber fazer, em que se preserva o saber fazer, o conhecimento ali empregado, o modo de vida em torno da cerâmica, e o outro é o bem arqueológico, em que o bem é preservado por si só. Obrigado. Aí pode passar. Pensando... Pode passar para frente. Aí, cerâmica como expressão física dos saberes, né? Pode ir passando. A gente tem, por exemplo, as bonecas do povo Carajá, as bonecas Hitchocó, que é um bem registrado pelo IFAM no livro de registro dos saberes e também das formas de expressão. Está nesses dois livros de registro do IFAM. E são bonecas que têm todo um saber fazer por trás, e justamente o que se pretende preservar nesse caso não é a boneca em si. Elas podem ser vendidas, comercializadas, mas o saber fazer, de acordo com o que o povo deseja, o povo Carajá no caso. Mas é o saber fazer e os modos de vida em torno dessa boneca que importam, né? Então é um tipo de preservação que leva em conta o que há no entorno dessa cerâmica e como se chega até ela. Pode passar. Aqui uma outra fotinha. Elas são muito lindinhas, né, gente? E tem umas bem antigas que estão em museus já, musealizadas, que são coisa mais linda. E o outro bem registrado, ligado à cerâmica, no IFAM, são as paneleiras de goiabeiras. Inclusive, o primeiro registro no livro de saberes do IFAM. Essa comunidade de goiabeiras que faz essas panelas há muito tempo, e o bem registrado diz respeito justamente a esses modos de fazer da comunidade, né? E aí vem a questão, então. Aqui mais uma fotinha. O selo das panelas de goiabeiras. Ali elas passando como se fosse uma selagem da panela, né? Pode ser, pode ser. E aí a questão é, como é que você protege um bem que o que importa não é a cerâmica em si, o material, mas o saber fazer, né? Em se tratando de cerâmica, várias formas há de proteger, como algumas mais óbvias, como proteger o barreiro, por exemplo, né? O barreiro de onde vem a argila para aquela cerâmica. No caso das paneleiras de goiabeiras, por exemplo, foi uma atividade muito importante do IFAM evitar que fosse jogado esgoto próximo ao barreiro, de onde elas pegam o barro para essas panelas, né? E estava acontecendo de haver empreendimentos querendo soltar esgoto na região próxima. Então, uma ação bem pontual, bem direta do IFAM foi proteger o barreiro de onde elas pegam o barro. Mas há formas menos materiais, menos físicas de proteger esses bens, que é proteger os modos de vida em si, proteger as pessoas, proteger a comunidade diretamente, né? Então, quando a gente fala de saberes fazeres, a gente está falando de pessoas. E como é que a gente protege essas pessoas para que elas consigam continuar trabalhando e fazendo e acontecendo do modo delas, né? E de acordo com o interesse delas também. Se quiser deixar de fazer, deixa de fazer. Ou se quiser transformar em outra coisa, ou começar a vender, enfim, isso tudo é negociável com a comunidade, né? Mas é preciso pensar as pessoas diretamente. E aí pode passar. Agora, quando a gente fala da cerâmica como patrimônio arqueológico, como um bem, um item de valor arqueológico, a gente se volta a contextos em que a cerâmica foi identificada num sítio, né, arqueológico, já sem essa relação direta, visível com as pessoas. Mas o que a gente faz na arqueologia é justamente, a partir da cerâmica, tentar chegar nas pessoas. Ver as pessoas por trás daquilo também. Pode passar. A arqueologia é basicamente essa relação entre tempo e materialidade. Como é que a gente pensa a materialidade ao longo do tempo, como é que ela se revela, essas camadas, e onde estão as pessoas aí, né? Sempre as pessoas.
Bens arqueológicos, só para passar por isso rapidinho. A gente tem bens arqueológicos imóveis, como os sítios arqueológicos, e os móveis, que são esses bens que a gente encontra e estão em acervos e por aí vai, como o caso da cerâmica, material lítico e por aí vai. É o que sai do sítio e é preservado em outros espaços, como reservas técnicas de museus, né, laboratórios, enfim. Pode passar. Então, a gente tem essa relação campo-laboratório muito forte na arqueologia. E arqueologia pré-colonial, como a gente chama, mas também, assim, alguns usam ainda pré-histórica, mas a gente evita usar pré-histórica hoje. E histórica ou pós-colonial. Basicamente, no Brasil, a arqueologia pré-colonial é indígena. É um Brasil superhabitado e com muita cerâmica, justamente. A cerâmica é um grande marco da presença indígena no Brasil. Basicamente, onde você acha cerâmica e sabe que é um sítio pré-colonial, ou seja, não tem material de contato com portugueses, franceses, nem nada, a gente está falando de sítios indígenas, né? Pode passar. Próximo. Cadê? Aí um pouco da dispersão de ceramistas Tupi e G, esses grandes troncos indígenas, o tronco Tupi e o tronco G, a dispersão deles pelo Brasil, e são grupos que produziam suas cerâmicas. E a gente consegue identificar, inclusive, se trata do grupo G ou do grupo Tupi, a partir do tipo de cerâmica que era feita, a partir das formas que eram confeccionadas. Lógico que tem alguns sítios que vão misturar um pouco as coisas, vão confundir. A arqueologia não é uma ciência objetiva. Mas, basicamente, as formas indicam se eram grupos Tupi ou G, por exemplo. Pode passar. E quando a gente fala de formas, olha só, a diversidade da cerâmica pré-colonial. Né? A gente tem desde formas bem cotidianas e usadas no dia a dia, até formas que são para cozimento, urnas funerárias e por aí vai. Né? Aqui. E os sítios arqueológicos, gente, às vezes são... A imagem está um pouco desfocada, mas são cheios, carregados de cerâmica, a cada camada, sacos e sacos de cerâmica fragmentada que são encontrados. E aí, fragmentada. A fragmentação é uma coisa muito comum, muito básica para a arqueologia. E a gente tem que tirar informação de caquinhos, às vezes. A gente tem um pedaço de cerâmica de uma urna inteira, sobrou um fragmento. A gente consegue fazer alguma informação a partir daquilo. Se for uma borda, principalmente, ou se for a base, melhor ainda. A gente consegue obter e pensar, projetar o formato inteiro a partir desses fragmentos. Se for da parede do meio da urna, a gente não consegue tanto, né? Mas a gente tenta tirar leite de pedra. É pegar fragmento e pensar a forma inteira. É pensar a quantidade de vasilhas naquele sítio, quantas pessoas podiam estar morando ali. Uma série de perguntas que a gente faz para a cerâmica. Ou seja, a cerâmica, mesmo fragmentada, mesmo bastante deteriorada, ela é um poço de informações, né? Pode passar. Mais algumas formas para a gente ver. Aqui o Tupi. Lembrando que a cerâmica, no caso desses contextos pré-coloniais, está muito associada a sepultamentos também. Então, cerâmicas de urnas funerárias. Então, a gente encontra grandes vasilhas. Tem sítios, uma amiga estuda, por exemplo, sítios em que eles usavam vasilhas para cozimento, vasilhas grandes, reaproveitavam essas vasilhas para enterrar seus mortos depois. A gente chama de multifuncionalidade, ou seja, multifunções para uma mesma vasilha, né? Pode passar. Mas também tem cerâmicas nos contextos coloniais, né? Nos contextos históricos. E aí já entra o torno, né? O torno mecânico. Pode passando. Nos sítios históricos, a gente tem uma grande gama de acervos, de tipos de matérias-primas encontradas, mas a cerâmica também é, em grande escala, uma das que reina em qualquer contexto arqueológico. Mas aí a gente tem a cerâmica vidrada, começa a aparecer a porcelana, a faiança e por aí vai, né? Pode passar. O torno, como eu falei, se torna uma realidade no ambiente colonial. Então, a gente pensa assim, galera fabricando cerâmica em grande escala, né, para uso cotidiano, mas também para decoração, para os mais diversos fins. Pode passar. Aqui algumas formas em torno mecânico, já do período colonial. Pode passando. E aí a questão também, como é que você protege esse tipo de bem? Diferente daquele patrimônio imaterial, onde você protege o saber fazer no entorno da cerâmica, no caso da arqueologia, a gente tem essa especificidade que é basicamente o fato de que encontrou cerâmica, encontrou um sítio arqueológico com cerâmica, ele é automaticamente patrimônio. Automaticamente aquele bem é reconhecido como patrimônio do Brasil, bem da União.
Então, existe essa praticidade de se identificar o arqueológico como patrimônio automaticamente. A questão é quem fala o que é arqueológico ou não. E, no geral, esse papel fica para os arqueólogos, de identificar o sítio, mas é um papel que hoje tem sido questionado também. Por que a comunidade não pode identificar o que é arqueológico? O que é arqueológico para quem nessa história? Mas, basicamente, se identificou como arqueológico, já está protegido. Mas protegido em que sentido? Materialmente falando, né? Nessa sua potência física. A gente não está falando de proteger um modo de viver, por exemplo. Pode passar. Pode passar também, isso daí. E aí entra o IPHAN, né, para fiscalizar esses processos de intervenção em subsolo, justamente porque, se você encontrou um sítio, automaticamente ele é patrimônio, esse processo de escavação, de identificação do sítio é muito importante e deve ser fiscalizado. Chegar ao sítio é a etapa mais importante, né? Você encontrou, já é patrimônio, então a questão é como chegar até ele, como identificar, como mapear isso. Pode ir passando. E aí os acervos, as cerâmicas já nas reservas técnicas, em laboratórios, dentro dos museus e por aí vai, né? É o lugar de proteção, digamos assim. E aí trouxe rapidinho, só para mostrar um pouco dos exemplos das cerâmicas que eu trabalho lá na Foz do Amazonas. Aqui são as maracás, ó, são coisa linda, elas parecem um caboclo sentado, né? Com as mãos assim. Elas têm esse tamanho, mais ou menos. E dentro delas a gente tem um sepultamento secundário. Ou seja, você enterra seu morto, deixa desprender a carne e depois os ossos vão para dentro da urna. Então, é um enterramento secundário que a gente chama. E os ossos são pintados com ocre ou com, né, algum pigmento vermelho, enfim. E essas urnas elas ficam em cavernas, em grutas. Então, é essa imagem de chegar na gruta e ver aquele bando de caboclos sentados assim, te encarando. E é um dos poucos sítios no Brasil onde as urnas não são enterradas, elas ficam na superfície mesmo. Pode ir passando. Aqui mais urnas maracá, um desenho de como seria esse sepultamento secundário. Aqui embaixo já urnas caviana. Tá ótimo, pode passar. Aqui urnas caviana também, com uma pintura muito elaborada. Né? A pigmentação utilizada para a Amazônia, nesse período pré-colonial, era basicamente branca, amarelo, vermelho e preto. Eram as cores que predominavam. No geral, um engobo, um banho dessa cerâmica branca, da cor branca, aí depois vem a pintura das diferentes cores, né? E aqui eu fazendo o processo de reconstituição da pintura, que não é tão fácil quanto parece, é bem minucioso esse processo. Pode passar. Aqui já essa tem a presença do vermelho, né? É uma técnica de decalque que a gente usa o papel filme mesmo, esse de cozinha, a gente envolve bem a urna, depois faz a pintura por cima com caneta permanente, e aí fotografa e vetoriza isso para chegar a esse desenho da pintura nítida, né? Pode passar. Outra caviana, aqui já com a face em amarelo, né? Pode ir passando. Uma cupixi. Aí pensem, a elaboração dessas cerâmicas, né, gente? Para terem sobrevivido tanto tempo também, para terem se mantido com uma coloração viva, assim. Essa aqui já desbotou bastante, mas o caso das cavianas preserva melhor. Pode passar. O material das cupixi, né, o antiplástico utilizado, que você coloca na cerâmica para ela durar mais, para ela ficar mais estável. Tudo isso é fonte de estudo para a gente. Tudo isso informa alguma coisa. Informa, por exemplo, de onde eles estão buscando a cerâmica, de onde estão buscando a esponja de água doce para fazer, para queimar e usar na pasta cerâmica. Enfim, a gente tira várias perguntas da cerâmica como um todo ou dos fatores microscópicos. Pode ir passando. E aí a gente faz justamente essa análise a partir de fragmentos, só para mostrar um pouquinho, ilustrar como isso é feito, para já fechar. Pode ir passando. Algumas das formas, pode passar. Aqui, por exemplo, olha, um fragmento de borda da cerâmica, a gente consegue projetar a vasilha como um todo. Né? A gente pode tentar projetar até a forma completa, mas, no geral, a gente projeta só a parte mais conhecida, só reconhecível. Pode ir passando. Outro exemplo de reconstituição. Para isso, a gente tem que descobrir o diâmetro da vasilha, né, para poder projetar essa extensão. E aí pode passar. Para descobrir o diâmetro, a gente usa essa escala,
né? A partir da curvatura da borda, a gente consegue descobrir o diâmetro da peça inteira, da boca inteira. Pode ir passando. Outro exemplo. Aí um pente que a gente usa também para obter o contorno para facilitar o desenho. Pode passar. E aí alguns exemplos de tratamento de superfície, feito com unha, por exemplo, aqui embaixo, pode passar. Com escamas de peixe, vários tratamentos também que eram feitos de acordo com cada grupo. Pode ir passando, pode ir. E aí a cerâmica também estimula muito hoje, só para ir fechando, as arqueologias comunitárias, essa relação da cerâmica do passado com a cerâmica do presente. Ou seja, a cerâmica é um vetor de relação das pessoas com o sítio, com a arqueologia, né? E por último, pode passar, as coleções afetivas. Na Amazônia, as pessoas encontram cerâmica muito assim, facilmente, em áreas que eram muito habitadas, né? Então, você está lá jogando bola, você chuta um pedaço de terra, acha uma cerâmica já. E as pessoas guardam essas cerâmicas. Então, na Amazônia tem uma série de coleções afetivas, formadas por esse material encontrado nos seus quintais, por exemplo, né? E é muito bonito de ver essa relação com a cerâmica ancestral ali sendo valorizada, mas de uma forma muito íntima, muito caseira, né? Enfim, eu tentei dar esse panorama para a gente pensar aí as diferenças do arqueológico para o imaterial, mas como tudo está ligado a esse modo de fazer cerâmica, como a cerâmica prevalece como uma expressão humana nos mais diversos períodos aí da humanidade, né? A cerâmica é um ponto comum da humanidade ao longo da sua existência, desde que a humanidade começa a se assentar em torno de plantações, por exemplo. Quando deixa de ser tão nômade, aparece a cerâmica. E aí a cerâmica encontrada daí em diante sempre nos contextos históricos e por aí vai. E acho que era isso. Obrigado, gente. Valeu. Antes de passar a palavra ao Felipe Graciano, gostaria de dizer que na nossa programação, Lívia estaria aqui participando conosco, mas por questões de saúde ela não pôde. Então, Mário Polo, depois eu vou falar por que a gente tem uma relação também com o Mário, aqui com todas as pessoas presentes, mas primeiro passo a palavra ao Felipe Graciano. Gente, boa noite. Só estou voltando para a organização inicial, para não queria atrapalhar o Mário. Boa noite. Queria agradecer o convite, né, do Encontro de Ceramistas para compor essa conversa, esse diálogo inicialmente proposto pela Lúcia, né, para pensar inventário e cartografia como patrimônio, né, nessa relação com os ceramistas. Essa foi a nossa conversa lá atrás. Eu falei, vamos, né, nós estamos num diálogo, numa parceria, como foi dito por ela na bio, só para não atrapalhar, né, fazer minha autodescrição antes, para não cortar. Eu sou um homem negro, né, eu tenho cabelo black, mas eu estou trançado, estou com tranças, estou usando um tênis amarelo, uma calça jeans meio esverdeada e uma blusa meio mostarda, uso óculos de uma material claro, meio transparente, tenho barba, e é isso. E dando prosseguimento, nós estamos numa parceria, né? Eu estou como analista de cultura à frente da linguagem de patrimônio cultural e memória social no Polo Sociocultural Sesc Paraty, aqui na cidade. E aí, junto, né, a Luciana falou, vamos fazer um trabalho importante junto ao encontro, né, pensar a cartografia e inventário como instrumento importante para repensar, né, e ressignificar esse lugar da presença dos ceramistas, né, em Paraty. E aí, quando nós conversamos inicialmente, eu falei, vamos, aceito, vamos fazer essa conversa como início e pensar essa ação educativa posterior ao Encontro de Ceramistas, que vai é uma construção durante esse ano, né, e que culmina no próximo Encontro de Ceramistas do ano que vem. Essa é uma conversa que nós estamos tendo, é muito importante enquanto registro de memória. Eu achei muito interessante, Mário. E aí, né, agradecido pela sua presença aqui, Mário, nos conhecemos no Curso Livres, que é uma parceria entre o IFAM, Sesc e IBRAM, aqui em Paraty, e ele foi um dos que ministrou umas aulas de arqueologia, né, relacionada à cerâmica, junto ao IFAM, na presença da Lívia,
onde nós falamos dessas relações, né, com recorte pensando Paraty. E aí você terminou com um slide muito importante, que foi da cerâmica como afeto, né? E eu acho que foi um pouco do recorte que eu tentei, né, trazer para falar um pouco aqui hoje, né? E aí quando eu vou olhar para o celular, gente, não estou nas redes sociais, é só a minha guia para eu não me perder aqui na fala. E aí, conversando, fazendo, né, pensando quais são os caminhos, a gente sabe que o patrimônio cultural, né, é um conjunto de bens, né, tangíveis, que podem ser físicos ou intangíveis, né, enfim, material, né, que tem valor artístico, valor, enfim, cultural, enfim, se expressa de diversas formas. E a memória, e aí é um campo muito importante dentro do patrimônio, que é um instrumento usado quanto reconhecimento e validação do que é patrimônio, né? E aí é muito interessante nós pensarmos a memória, porque a memória ela atua num campo de subversão de pensar o campo do patrimônio, né? Porque se a gente pensar hoje, aí eu penso no lugar que existe um autor muito importante que é Michael Pollack, que fala sobre memória, né? E ele fala sobre o soterramento das memórias. E que o que está posto como patrimônio, ele é validado por alguém. E essa pessoa que valida o que é patrimônio, ela é atravessada por diversos valores, né? Então, é pensar quem valida e por que valida e pensar o contexto histórico dessa validação também. E aí ele pensa e traz o campo da memória como instrumento importantíssimo para pensar esse contraponto de um campo ampliado do patrimônio, ou seja, pensar a memória como um campo ampliado do lugar do patrimônio, enquanto um instrumento. E aí, pensar a memória nesse lugar, claro, muitas pessoas associam uma coisa intangível à memória, e aí eu penso no recorte específico, que é pensar a memória, e aí numa relação muito próxima, que é com uma autora, aquela Azoilda Loreto, né, que ela fala dos valores civilizatórios afro-brasileiros, né, com esse recorte bem específico, mas eu falei, nossa, eu acho que é importante levar essa relação, porque acho que alcança um pouco o que eu quero falar da memória como afeto, né? Porque, dentro desse recorte dos valores civilizatórios, ela fala que memória é presença, né? E aí, quando a gente cita que memória é presença, aí ela no recorte muito específico, a partir da ludicidade, ela fala que, para a gente, memória é presença nessa relação do tempo, né? Pensando na relação de passado, presente e futuro. Pensando isso como um ciclo que está tudo posto agora, não existe passado, não existe futuro, é aqui, tudo se relaciona. E aí, quando ela fala quando traz essa relação de memória-presença, é pensar o futuro desse patrimônio agora também, né? Numa relação com o passado. Então, como a gente evidencia isso, né? Esse é um ponto para pensar nessa relação de memória, né, no campo do afeto. E aí um outro campo da memória, e que ela estabelece como afeto mesmo, é pensar, e aí eu, Felipe, né, pensando, ouvindo o Mário, teve a abertura da exposição, do encontro, e aí tem um conjunto de obras de cuscuzeiros que foram feitas por parte dos alunos do ciclo de cerâmica lá no Polo Sociocultural Sesc Paraty. E aí eu penso, minha avó, né, ela tinha uma cuscuzeira linda, grande, que parecia muito daqueles tamanhos, assim. Então, quando eu olho aquela cuscuzeira, me remete à cuscuzeira da minha avó, num certo ponto. E aí isso me leva para um lugar de afeto, enquanto percepção, muito grande, que está ligado à memória da presença também, né? Porque eu trago a minha avó do passado para esse momento presente. E aí, quando a gente fala de pensar esses futuros, né, e a gente estava conversando com a Luz, pensar os futuros, aí nós conversávamos antes, aí faz um recorte muito específico do campo de patrimônio que nós conversamos em fazer, né, é pensar esse patrimônio no campo do afeto, né? E aí é pensar e olhar para Paraty, enquanto, né, essa atuação de ceramistas, numa atuação de inventário e cartografia, né? Porque quando eu falo que memória é presença, é entender que cada ceramista é uma memória viva, presente, e que essa memória se espacializa no campo, né? Então, a cartografia é a gente entender onde está essa memória, é um ponto, para estabelecer essa memória como presença, né? Então, nós vamos
entender como uma geolocalização desses ceramistas. E essa memória como presença, né? Entendendo esse passado, esse presente e deixar isso registrado para possibilitar outros futuros. E aí, quando eu vou falar o futuro, é um ponto que eu estava conversando com a Luciana antes. Tá posto a presença enquanto cartografia. E aí a memória como afeto é esse modo de fazer que o Mário dizia. Né? É entender o modo, quais são os afetos colocados na concepção daquela peça. Né? Então, é um campo que a gente quer colocar muito afetivo dessa cartografia e desse inventário, para pensar no futuro as possibilidades como de museus vivos, que a gente quer propor como circuitos na cidade, né? Para aproximar o visitante, o turista, desses ateliês de cerâmica na cidade. Então, esse é um ponto, um campo muito específico da parceria que nós estamos fazendo com o Encontro de Ceramistas, enquanto cartografia e inventário. É pensar o campo do patrimônio enquanto presença e enquanto afeto, né? E pensar essas relações de futuro. E quando eu falo mais uma vez futuro, é quando eu estava conversando com a Luciana, que é muito importante que tenha os instrumentos legais. Aí eu falei com ela, poxa, as prefeituras, as câmaras municipais, ela tem uma atuação importante do reconhecimento da titulação dos patrimônios culturais da cidade. A Câmara Municipal ela pode reconhecer. Aí eu falei, a Câmara Municipal já reconheceu o Encontro de Ceramistas enquanto patrimônio cultural da cidade de Paraty? Né, e não é reconhecido. Né? Então, é um inventário, uma cartografia, junto a um encontro de ceramistas, que pode ajudar a incentivar, por exemplo, esse reconhecimento pela Câmara Municipal, né, enfim, ganhar essa titulação, né, até para ampliar o campo ampliado da cerâmica, mas também do patrimônio. Né? E aí possibilita, por exemplo, a gente tem um edital aberto no Estado agora, o Fluxos Fluminense, onde tem uma linha específica para patrimônio e museus. Imagina, com essa titulação poderia ser um caminho mais fácil de acessar esse recurso. Enfim, é pensar o campo ampliado dessa memória, dessa presença dos ceramistas aqui em Paraty. Né? Então, é um pouco do campo que eu pensei em trazer e falar um pouco dessa relação enquanto afeto, que é um campo onde eu tenho uma relação de muito compromisso. Né? É pensar um patrimônio como afeto. E a cerâmica ela está posta como esse lugar do afeto. E é um pouco isso que eu queria dizer. Né? Não sei se eu me prolonguei, eu não preparei o slide como o Mário ali. Mas a gente está nesse compromisso, né? Temos o plano de 1 ano, com a culminância para o ano que vem. Queria até dar um oi para o Antônio, que é o gestor do Polo Sociocultural, que está ali também, no comprometimento junto ao Encontro de Ceramistas. E é isso, gente. Obrigado. Verdade, verdade, que a gente tem um compromisso aqui, o Polo Sociocultural SESC, na pessoa do Antônio, se comprometeu conosco já há 2 anos atrás. Na verdade, eu devo dizer que essa retomada do Encontro de Ceramistas é muito por conta desse apoio e esse reconhecimento. Eu nem diria que é apoio e reconhecimento, é acolhimento mesmo, é o afeto que não vem só da cerâmica, que vem do reconhecimento da cerâmica. Então, a gente teve esse reconhecimento, esse afeto do Antônio, e aí a gente continuou tendo esse diálogo importante com o SESC, tão importante para os ceramistas de Paraty e para o Encontro de Ceramistas. A nossa relação aqui e com a Lívia foi durante o curso Livres, né, de Educação Patrimonial, que eu, não sei se as pessoas sabem, mas eu sou formada em História. Uma das matérias que eu mais me dediquei foi a Arqueologia, e eu tive o prazer de estar com o Mário, enquanto o Mário reconhecia as peças que a Lívia separou, né, para o Mário estudar, para o Mário... Isso é super importante, porque o Mário pode falar mais um pouquinho o que o Mário está fazendo aqui na cidade, né? O que ele vai fazer nessa semana, o que ele vai começar a se organizar para Paraty, para o IPHAN e para o acervo arqueológico que o IPHAN de Paraty, o escritório técnico, tem. E você quer falar um pouquinho sobre isso? Depois a gente volta sobre cartografia. Alô? Foi.
Só comentar que eu tenho mobilizado o pessoal lá na UERJ para trazer a galera para cá, inclusive alunas, orientandos, porque aqui a gente tem uma série de trabalhos com cerâmica acontecendo e que permitem esse contato da cerâmica de hoje com a cerâmica do passado. Mas, enfim, é uma série de comunidades também que estão vendo na arqueologia uma possível parceira. Justamente uma arqueologia que pode contribuir para a definição e proteção dos seus territórios, né? Definir os limites do território, sítios arqueológicos que mostram a antiguidade da ocupação naquele local. Então, a arqueologia tem o potencial de demonstrar pertencimento, ancestralidade, territorialidade. E aí tem havido essa demanda das comunidades por esse tipo de olhar também, né? Identificação de sítios e por aí vai. E aí a ideia é poder se dispor e contribuir com isso de acordo com a demanda das lideranças, das comunidades e por aí vai. Então, basicamente, é se dispor, assim, falar, gente, a arqueologia está aqui, quem quiser pensar, que a gente pense junto, vá pesquisar, identificar sítio, para aumentar a delimitação do seu território, por exemplo, ou assegurar que não haja invasão. Por exemplo, um quilombo que tem um sítio arqueológico nos seus limites, essa proteção a mais oferecida pelo sítio impede que haja o avanço da especulação imobiliária, por exemplo. Então, a presença de um sítio pode ser muito importante para se criar mais uma barreira para avanços nefastos, né, para perda de território. Então, a arqueologia serve para isso também, uma arqueologia definitivamente engajada, né? E a ideia é dispor nosso trabalho para isso. Mas pensar também nessa perspectiva da arqueologia como afeto, justamente, porque essa coisa de ter essa relação afetiva com a arqueologia não é só nossa, não é só da gente que está pensando em patrimônio cultural ou chamando isso de patrimônio. Na Amazônia, a gente tem casos de o que a gente chama de bolsões de memória. A gente encontra grandes valas cheias de cerâmica fragmentada e que se interpreta como se fosse, assim, basicamente grupos dizendo, olha, a gente passou por aqui. Essa cerâmica que tem a nossa cara, que todo mundo sabe que é da cerâmica de tal grupo ou de tal grupo, está aqui dominando essa região. Então, cerâmica como uma marca de território. Essa relação afetiva e territorial com a cerâmica é ancestral. Não é só a gente que está pensando isso. Os indígenas pensavam isso já há 2.000, 3.000 anos atrás. Então, tem um passado para se buscar de exemplo aí, né, de como se relacionar. Maravilha. E na nossa abertura da exposição, lá no IAP, eu comentei, temos mais de 47 fornos em Paraty, funcionando durante todo o ano. São mais de 35 ateliês. Então, a gente fala nesses dados quantitativos, mas a gente não quer que eles sejam só dados quantitativos, né? A gente quer mostrar aonde eles estão, a gente quer valorizar essa presença. E o mais importante, eu acho, é mostrar qual é a característica do ceramista de Paraty, né? Do nosso grupo de ceramistas. Então, nós não somos um grupo homogêneo, nós somos um grupo heterogêneo. Então, não prevalece uma linguagem em Paraty, porque você tem a linguagem da placa, você tem a linguagem do torno, você tem a linguagem da escultura, né? Então, aqui em Paraty não prevalece uma única linguagem, né? Então, por isso que o encontro ele não é só comercial, ele é cultural também. Eu acho que esse levantamento de informações, né, que o Felipe propôs e a gente amadureceu como ideia, vai proporcionar, por exemplo, o reconhecimento como patrimônio. Não, sim. E essa conversa, né, eu lembro que começou muito na vida também do Mário, que nós estávamos conversando anteriormente, que essa aproximação, essa relação aconteceu junto, né, ao IFAM e ao IBRAM, que, né, é nessa parceria, né, junto ao SESC, que tem um acordo de cooperação técnica que nós chamamos de Casa do Patrimônio, né? E na Casa do Patrimônio, né, que é esse acordo tripartite, né, entre as três casas, SESC, IFAM e IBRAM, né, temos uma série de ações, né? E uma delas foi justamente pensar o curso Livres como uma frente para a arqueologia em Paraty, onde o Mário esteve aqui. E nós pensamos o campo da arqueologia, eu estava conversando até com a Lívia, no campo ampliado, por exemplo, né?
nós fizemos uma imersão, uma vivência no curso Livres, de construções tradicionais, de bioconstrução, né? Onde nós fizemos uma série de oficinas com o mestre Silvonei, do Campinho. Ele estava aqui ontem, então, o Silvonei, junto com o Silvonei, e com o professor Fernando Minto, da UERJ também. Então, nesse encontro dialógico, né, os dois ali, os saberes tradicionais, o saber do campo acadêmico, pensando e somando, né, esses saberes ali da bioconstrução. E conversando com a Lívia para pensar esse campo ampliado, pensando e olhando para Paraty, pensando na matéria do barro enquanto uma visão ampliada do patrimônio que se relaciona com cerâmica, né, que está tão envolvido numa técnica construtiva das comunidades tradicionais, né. Então, são frentes que nós, né, colocamos ali junto ao curso Livres, que é um dos fazeres, uma das frentes da Casa do Patrimônio. E aí, nessa relação, né, nós, Mário, também trocamos muito só para pensar acordos assim, futuros para o campo da arqueologia, né, aqui em Paraty. É uma conversa que nós ainda estamos amadurecendo né, junto à Casa do Patrimônio, mas que tem muitas possibilidades, né, de se olhar para o território e pensar o campo. Estamos falando da cerâmica, né, enquanto afeto, mas ampliar esse olhar também para a arqueologia aqui em Paraty, enquanto campo que afeta, enquanto nossa relação com aquilo, mas que nos afeta, importante historicamente, para repensar processos de cidade, né? Então, é uma relação que nós estamos conversando um pouco. Sim, claro. Então, tá bom, maravilha. Muito obrigada, vocês dois. Podemos abrir para perguntas. Perguntas, manifestações. Germana. Obrigada, Germana. Boa noite, me chamo Germana Artuso, sou ceramista, vidreira, moro aqui em Paraty há 13 anos. Algumas curiosidades no campo da arqueologia que eu cheguei a pensar em fazer arqueologia no meu passado. Eu sou ceramista há 26 anos e tenho essa consciência que eu estou fazendo arqueologia para o futuro. Então, assim, cada menor conta que eu faço de cerâmica, eu tenho essa consciência. Então, eu coloco nas minhas peças, na menor que seja, um sentimento de regeneração para o planeta. Essa energia, esse amor. Eu não modelo quando eu estou de bad, com energia mal, não é o meu momento de pegar na argila. Então, eu tenho essa consciência, eu coloco o meu melhor na argila. E agora uma pergunta, nada a ver, mas assim, curiosidade mesmo nesse campo da arqueologia. Como que vocês conseguem identificar o período que foi feita uma cerâmica? Que tipo de análise laboratorial? Como que é isso para datar uma cerâmica? No caso do território de Paraty, qual que é a cerâmica mais antiga que tem registro? Há quanto tempo que tem registro aqui da cerâmica encontrada aqui? E no caso do Brasil também, para a gente ter uma noção de quanto que tem registrado de cerâmica aqui no nosso território. Tem a graduação de arqueologia lá na UERJ, dá para fazer, ou após, enfim, vai pensando aí. Porque é muito legal quem chega na arqueologia, por exemplo, com essa experiência da cerâmica, sabe? Que já tem essa mão na massa. Mas, olha, por exemplo, para se identificar a datação de uma cerâmica, você pode fazer por ela diretamente, usando a técnica de termoluminescência. É uma técnica que envolve degradar a cerâmica, no caso. Você vai destruir um fragmento, pelo menos, para identificar com alguma proximidade de uns quase mil anos, então não é tão precisa. O melhor é o carbono 14, que é você pegar algum carvão do mesmo nível, próximo àquela cerâmica, que você sabe, portanto, que está no mesmo período, foi soterrado, ou enfim, estava ali no mesmo período que aquela cerâmica existindo, e aí datar o carvão a partir do carbono 14. E aí você chegar a uma data bastante aproximada, bastante corretinha, assim, que dá para calibrar, inclusive. E aí, para Paraty, as datações mais antigas são de sítios que nem tinham cerâmica, são os sítios Sambaqui, né, que são sítios pré-cerâmicos, de grupos anteriores aos Tupi.
Então, são grupos bastante ligados à caça e à coleta e à pesca, mas principalmente à pesca, aos mariscos e por aí vai, que construíam esses montes de conchas, né? Mas você tem aí sambaquis que podem datar de uns 5.000 anos aqui na região, antes do presente. Eu acho que tem até datas mais antigas aí por volta, sabe? Mas, enfim. Mas aí a cerâmica, você tem cerâmicas já de grupos tupi, na região, com uns 2.000 anos atrás. E aí a cerâmica continua, e no período colonial, aí vem a cerâmica de torno, né? Mas, enfim, tem datações bastante antigas aqui para a região. O Rio de Janeiro é cheio de sambaquis, né? Há alguns sambaquis que têm cerâmica que já demonstram esse contato dos grupos sambaqueiros com os grupos tupi ou G. Então, é um cenário bastante complexo. Aqui essa região é riquíssima. O acervo que o IFAM tem aqui é proveniente da reforma do Paço Municipal e também do Caminho do Ouro, né? Que foi um levantamento feito pelo Marcos Ribas, né? Inclusive, uma questão isso, né? Porque pouco do acervo arqueológico aqui de Paraty ficou em Paraty. Esse acervo foi para o Rio de Janeiro, capital, foi para outros espaços de guarda do material arqueológico. E uma coisa que a gente conversando com o Felipe, inclusive, é de pensar formas do material ficar próximo da sua comunidade. Na arqueologia, isso é um princípio, de que o material tem que ficar o mais próximo possível do sítio de onde ele saiu. Então, é interessante que o material que é daqui da região fique por aqui, justamente, para que a gente possa produzir exposições e eventos onde esse material é veiculado, é ventilado, né? Esse material que está no escritório técnico do IFAM, a ideia é fazer isso. Talvez, se possível, manter ele na cidade, um espaço de guarda o mais adequado possível, né? E aí é pensar isso a médio prazo. Durante o curso Livres, muitas pessoas que se inscreveram no curso tiveram a oportunidade de estar em contato, de manusear os restos arqueológicos, né? Os cacos de cerâmica. E é muito, como ceramista, é muito interessante ver as cerâmicas que eram feitas há muito tempo atrás em Paraty, reconhecer algumas características e ligar com o que a gente faz hoje, né? Que é o que eu sei fazer, mas não tenho a mesma visão que o Mário, toda a preparação. Então, eu não tenho a sua visão também, estou aqui, fico aprendendo um monte contigo, de tratamento, polimento e por aí vai, né? Técnicas mil. A gente trocou muita informação, porque essa questão de saber como é o tamanho da borda, né? Isso, super, aprendi muitas coisas. A mais antiga do Brasil tem uma polêmica, né? Mas acho que a gente tem aí, num sambaqui de água doce da Amazônia, de 9.000 anos. E é perto daquele sítio Pedra Pintada, no Pará, que é um sítio rupestre, com pinturas rupestres, também bastante com datações bem antigas. Então, a Amazônia é o que há na arqueologia brasileira. Assim, a Amazônia é um polo ali de vida muito antigo. Boa noite, meu nome é Lívia, eu queria cumprimentar a mesa, é um prazer ouvir vocês, também a Luciana pela organização do encontro e também pela idealização e a sustentabilidade desse encontro há tantos anos, né? Que é um presente para a cidade. Eu queria comentar as falas, dizendo que, pensando um pouco na preservação, né? E aí trazendo essas ideias do afeto, da presença, como a gente pode pensar na melhor forma de preservar e de exibir, no caso, as peças arqueológicas, né? Pensando na urna Maracá, né? Por exemplo, quando eu imagino que quando tem a descoberta dessa peça num sítio, você também descobre o artesão ceramista, né, que fez aquela peça naquele período, e eu imagino que os arqueólogos tentem deduzir as intenções, né,
Por que aquela urna fica na superfície? E qual é o afeto, né, e a presença desses ancestrais, né, lembrando até que o encontro está homenageando as mãos ancestrais, né, de que maneira, na forma daquela urna, eu honro o meu ancestral, né? E na hora de exibir, né, como é que a gente respeita, né, ou quando a gente transfere a peça do sítio para um centro de memória, como é que a gente respeita as intenções dos ceramistas, né? Então, eu queria, na verdade, fazer essa pergunta para vocês dois, que é para a gente pensar livremente, né? Porque, na verdade, talvez os arqueólogos tenham algumas técnicas, né, de preservação e de exibição, mas um pouco para a gente pensar junto. Obrigada, gente. Pega aquele microfone que está melhor. Preservar com afeto, né? É difícil fazer isso. Mas é interessante pensar que as pessoas, na sua relação mais cotidiana com o patrimônio arqueológico, lá na Amazônia, por exemplo, quando eles encontram esse material, alguns casos é uma relação afetiva, como eu mostrei, de trazer para casa, manter uma exposiçãozinha na sala de casa, com os CDs ali, com a televisão do lado, sei lá. Mas outros casos há uma relação de pegar uma urna inteira, lavar, tirar o material de dentro, os ossos, e usar como vaso de planta. Mas é uma forma afetiva de lidar com aquilo também, né? Mas, enfim, um afeto que não considera tanto essa ancestralidade daquele material. Então, há diferentes afetos que dizem respeito, por exemplo, ao medo. Na região do Maracá, ali da galera que mora ali próxima, tem o Quilombo de Conceição do Maracá. Eles têm uma relação de muito respeito, mas de evitação com os sítios, de manter os sítios quietos. Porque é uma área de muita visagem, como eles falam lá na Amazônia, para fantasmas e encantados e por aí vai, muita visagem ali perto dos sítios. Então, uma área cujo afeto principal parece ser o medo mesmo, sabe? Então, há diferentes afetos envolvidos nisso. Afetos não só no sentido de carinho ou de cuidado, mas também qual carinho, o que se entende, o que se espera preservar ali, né? No caso da pessoa que pegou e lavou, se preservou a beleza da peça, mas o conteúdo não fazia parte do que era interessante. E como é que a gente lida com isso também, de valorizar ou não esses afetos na nossa lida com essas comunidades, né? Porque a gente também não pode sair ignorando as relações que as pessoas têm com esses objetos. Pelo contrário, a ideia é pensar como valorizar isso, né? A preservação como afeto, eu acho que é um campo de envolvimento, assim. Porque, e aí quando eu digo envolvimento, eu acho que a preservação com afeto se efetiva à medida que ela promove pertencimento, né? Porque quando a gente fala de memória, existe um campo da memória que é o campo individual, né, onde está cada um na sua individualidade, com, né, costumes, maneiras, tradições. Mas à medida que coletivamente eu me identifico com o próximo, com o outro, a gente tem o campo da memória coletiva, né? E aí essa memória coletiva, muitas das vezes, ela é transmitida de diversas formas de afeto para uma peça, por exemplo. Então, eu acredito que o envolvimento, quando eu digo, é porque aquela comunidade, né, aquela cultura tinha um modo de fazer a exibição daquela peça. Então, é junto àquela comunidade pensar como fazer esse processo, né? E aí isso cria uma relação de afeto que vai promover pertencimento. Eu acho que tem uma dimensão de pensar a preservação que é além da peça, que é preservar a memória daquela peça, né? Então, acho que isso que promove pertencimento, isso que vai para uma outra camada de preservação, assim, né? Então, eu acho que a preservação do afeto vai nesse lugar de promover pertencimento a partir da memória e identificação coletiva. E nós demos, eu, Germana e Joana, demos o curso ano passado, né, de cerâmica para uma turma 60 a mais. Então, eu posso dizer, eu acredito que elas também tenham sentido isso. Eu posso dizer que a minha turma fez 2 peças apenas, com a técnica das paneleiras de cunha, que foi a técnica que eu aprendi com o Dalcir, usando o sabugo de milho, a cuia de cabaça, a pedrinha de cachoeira para fazer o brunido. Mas o mais importante de ensinar uma técnica é ouvir as pessoas dizendo: eu vou fazer cuscuz nesse meu cuscuzeiro,
Minha mãe fazia cuscuz no cuscuzeiro. E essa peça aqui, eu tenho muito carinho pela minha peça. Ainda hoje elas estão lá na exposição. Mas depois da exposição, elas vão para a boca do fogão, né? Para fazer esse cuscuz e para compartilhar, né? Com a família. Eu acho que a gente cumpriu. Eu sou muito contente de ter feito todo mundo fazer ter colaborado, né, com essa produção e poder mostrar, né? Poder mostrar numa exposição que a gente mostrou uma parte no SESC, na exposição em janeiro, e essa parte que ainda não tinha sido queimada, poder mostrar ela agora é um prazer muito grande, né? Isso só é possível, então, com o apoio do SESC e com vocês também, estando junto, foi aquele momento de contato. Mais alguém tem uma pergunta? Pode. O início. Essa questão que você falou de mapear, desse registro da memória, dos afetos, como que o ceramista contemporâneo pode estar dentro do seu fazer individual no ateliê? Como ele pode promover isso para... Fora o material que a peça vai ficar, independente dele querer ou não, ela vai sobreviver no planeta, mas enquanto memória, que tipo de registro é possível cada um individualmente estar construindo para um futuro, digamos assim? Dentro desses processos de cartografia e inventário, tem uma percepção, né? E aí, até para não, mais uma vez, refazer como se refazia, que é muito na individualidade, se pensa sempre em processos coletivos, né? Por exemplo, o que nós vamos fazer não é um processo individual, né? Ele é um processo que vai ser constituído enquanto uma cartografia coletiva, participativa, enquanto um inventário coletivo, participativo, que vem muito da escuta, né? Então, o resultado vai ser muito o processo dessa relação e aproximação com todos os ceramistas, de escuta mesmo, né? E construir junto o que vai ser essa percepção do fazer, né? Local, assim, né? Que vai estar repleto de afeto, mas entendendo o lugar do campo técnico, enfim, dos conhecimentos que cada um vai trazer, né? Então, o que cada um vai trazer nessa relação de escuta, que pode no início é um processo individual, mas que vai ter um momento de escuta coletivo, até para entender todas essas relações, né, de processos, né, de diversidade, cada um traz um pouco do seu campo, do seu fazer, enfim. Eu acho que é nessa relação, dessa proximidade que o tensionamento acontece, ele se apresenta essa faísca, né, do que é muito o afeto local. Enfim, é um pouco isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é esse processo participativo de escuta e diálogo, dialógico, construir junto, entender os caminhos, né? E aí eu tenho a Sueli Ronick, ela tem um processo de cartografia, de fazer cartografia a partir do afeto, né? Que é um processo metodológico mesmo, assim, de escuta coletiva, e a partir dessa escuta coletiva se produz uma cartografia afetiva. É uma técnica, é uma metodologia, também é um campo científico, memória, né? A gente fala aqui memória, porque existe uma diferença entre história e memória, né? A história está para cada documentação ali, né, enquanto, enfim, colocada, posta, e a memória está muito no campo da oralidade, do fazer, da escuta, do diálogo, mas que tem um fazer científico também por trás, né? Então, são campos, assim, enfim, que caminham juntos e, enfim, de escuta. Maravilha. Bom, a gente já está com 1 hora e pouquinho. Se ninguém se manifestar, posso começar o encerramento. Meus agradecimentos. Primeiro, agradecer a presença de Mário e Felipe, Mário Polo, Felipe Graciano. Agradecer também, nesta oportunidade, de nós termos sido recebidos no Polo Sociocultural do SESC e hoje a gente poder receber o Felipe do Polo Sociocultural do SESC aqui no Encontro de Ceramistas. Então, a gente tem essa troca, a gente tem esse diálogo e, se depender de mim,
Sei por muito tempo ainda. Pode contar comigo, tá bom? E obrigado você, Luciana maravilhosa. Imagina, eu queria agradecer, né, a organização, a Luciana, ao Cizinho, a todo esse movimento, a todas as pessoas, que são muitas pessoas envolvidas atrás, né, pensando em toda a produção. Agradecer vocês também, desde o primeiro e-mail, né, lá para enviar foto, a bio. Então, é um processo de muito diálogo. Então, eu queria agradecer a todos vocês também que fazem, né, esse encontro acontecer. Obrigado. Agradecemos a presença de todos nesse 18º Encontro de Ceramistas em Paraty. Esse encontro é realizado pelo Instituto Arte 4, com patrocínio da Carbox, por meio da Lei de Incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, com apoio da Prefeitura Municipal de Paraty, do Polo Sociocultural Sesc Paraty, do SEBRAE, da Paraty.com, além de parceria institucional com a Livraria das Marés, o IFAM e o IAP, o Instituto Histórico e Artístico de Paraty. Agradecemos os nossos apoiadores, a Paraty Imperial Construção, a Pascoal Massas, que fez a doação das nossas argilas, o Ponto do Pão, Colégio Sembra, a Solari, a Águas de Paraty. Para que tudo aconteça, contamos também com uma rede de parceiros formada por restaurantes, pousadas que reconhecem e investem na valorização da arte e da cultura em Paraty. Agradecemos a Pousada Eclipse, Fortaleza, Santa Rita, Centro Histórico, Matriz, Velejador, Casas do Pátio, Vila Jequitibá, Apple House, Sandy Hotel, Pousada da Condessa. E os restaurantes, você tenta ser rapidinho. Thai Brasil, Iparaty, Copê, Margarida Café, Quintal Verde, Banana da Terra, Café Paraty, Casa Paratiana, Arte e Sabor, Galeria do Engenho, Restaurante Neto, Risoteria, Ponto Divino, Cais, Pizzaria e Sabor da Terra. Amanhã é o nosso último dia. Então, nosso último dia de bazar. O bazar vai abrir às 9h e encerrar às 14h, mas na parte da manhã nós vamos ter 2 rodas de conversa com mulheres muito potentes, nossas vizinhas de Ubatuba, da Casa Cobalto, Thaís Mancuso e Vitória Nunes. Para nós é muito importante abranger as cidades vizinhas, criar uma rede. Então, também uma roda de conversa com 2 artistas fantásticos que nós conhecemos esse ano, que é o Igor e o Ian, que vieram de Belo Horizonte, estão ali no bazar. E vamos falar sobre a função e a autoria nas peças cerâmicas do Estúdio Líbero, com mediação da Maria Morena, e a Casa Cobalto, mediação minha, tá bom? Espero vocês amanhã para o nosso último dia. Ufa, é uma maratona, mas está sendo ótimo. Obrigada, meninos. Obrigada a todo mundo.